Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso primeiro estudo bíblico. E como eu disse no vídeo do devocional da manhã, é um livro que eu sou completamente apaixonada, né? É uma verdadeira carta de amor. É onde Jesus ora por nós, é onde Jesus nos promete que vai voltar. Então eu sou apaixonada no livro de João. Só que o livro de João, ele é assim, ó. O capítulo 1, ele tem uma colocação, outra colocação, outra colocação e outra colocação. Então, e outra colocação, né? Então, assim, é um capítulo que tem, eu vou pôr histórias, mas eu vou pôr entre aspas, porque a Bíblia não é uma história. A Bíblia é um livro verídico, né? Mas é um tema diferente, né? Então, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, a palavra se tornou carne, que é o que a gente vai estudar, né? E depois João Batista nega ser Cristo. Então, se eu for falar tudo de uma vez o capítulo 1, vai ficar meio confuso. E eu não quero que vocês fiquem confusos em relação à palavra de Deus, porque é muita responsabilidade falar da palavra de Deus. Tanto que todo o meu estudo, eu fiz o estudo, mandei para minha pastora, para ela olhar, para ver se estava tudo certo, se estava tudo de acordo com a palavra do Senhor. Porque é muito sério falar da Bíblia, gente. A palavra de Deus, ela é muito séria, ela é muito clara. Então, eu não posso tirar nenhuma parte de contexto ou colocar algo que seja o que eu pense, porque isso vai ser cobrado de mim. Então, eu preciso passar para vocês o que tá aqui, né? Exatamente o que tá aqui. Então, eu vou fazer por partes o capítulo 1. Então, provavelmente, o capítulo 1 a gente vai fazer em 1, 2, 3, 4, 5 aulas, né? Então, vai ser durante a semana o capítulo 1. Hoje é segunda, então a gente vai fazer segunda, terça, quarta e quinta e sexta o capítulo de João 1, capítulo 1. E depois a gente vai prosseguindo, né? Então, eu vou começar lendo o capítulo de João. Vocês peguem as suas bíblias, vocês peguem um caderno, uma caneta, marca-texto. Eu gosto muito de marcar texto, né? Então, assim, eu leio a Bíblia da seguinte forma: cada cor é alguma coisa. Cada cor significa algo. Então, assim, eu uso a cor laranja para aquilo que eu acho extremamente importante. Eu uso a cor rosa ou vermelho para versículos que eu quero memorizar, que eu não posso esquecer de forma nenhuma. Eu uso verde para capítulos ou versículos que eu preciso voltar para estudar porque eu não entendi 100%. E eu uso a caneta azul para aquilo que me ensinou alguma coisa, né? A Bíblia é todo um ensinamento, mas tem partes que falam mais com a gente. E a caneta verde para aquilo que Jesus disse, né? Então, é assim que funciona, como eu leio. Então, vocês podem fazer da maneira que fique mais fácil para vocês. Então, a gente vai começar pelo capítulo 1, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés.
a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, aqui no livro de João, ele nos afirma que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E tudo foi feito por intermédio dele. Lá no comecinho em Gênesis, quando Deus diz que haja luz, Jesus já estava lá. Então, assim, eu creio que quando Deus diz que haja luz, foi quando o Espírito Santo, junto com Deus, se estabeleceu aqui na Terra. Então, quando Deus diz que haja luz, Jesus já estava lá. Jesus ajudou o Pai a criar tudo. Então, tudo foi feito por intermédio dele. Jesus é a vida. Ele é vida, gente. Ele nos dá vida. Sem Jesus, nós não temos vida. Sem Jesus, eu não tenho vida. Você não tem vida. A gente vive a vida de qualquer jeito. A gente não tem direcionamento. A gente não obedece. A gente faz tudo pela nossa vontade. A gente está literalmente à nossa própria sorte. E quando estamos à nossa própria sorte, a gente acha que a gente tem vida, mas a gente não tem vida. Então, Jesus é a vida. E só através dele nós temos vida. Jesus é a luz. E ele traz luz para a escuridão. Nada o derrota, ele é invencível. Jesus, ele é vencedor, ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. E hoje ele reina ao lado de Deus. Então ele é invencível, imbatível. Ele reina sobre tudo, sobre todos. O nome dele é sobre todo nome. Todo joelho se confessar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Nada o derrota, nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele é invencível. João Batista foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, Isabel, para dar testemunho e preparar o mundo para Jesus, né? João Batista era a voz que clamava no deserto. Ele falava, né? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Então, João Batista era a voz do deserto. Nós temos que ser a voz que clama no deserto. Nós temos que abrir espaço para Jesus, né? Nós somos aquilo que Jesus deixou para pregar o evangelho dele, né? Então, nós precisamos preparar o caminho. Jesus, ele veio para os judeus, ele não veio para nós somos os gentios, né? Nós só temos acesso a Jesus porque Jesus escolheu Paulo para levar o evangelho. Então, Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para os seus, só que os judeus não receberam, os judeus o rejeitaram, o crucificaram, e os judeus não os receberam, né? E por isso ele teve compaixão de nós e escolheu Paulo para levar o evangelho para os gentios. E todo aquele que nele crê fosse chamado filho, fosse adotado como filho, né? Tem até uma música que fala assim: fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Então, nós somos co-herdeiros com Jesus. Através dele, nós podemos ter acesso ao Pai, né? Então, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não quiseram, os judeus o rejeitaram, e por isso nós nos tornamos filhos. Eu vou abrir um parêntese, porque muita gente fala que todos são filhos de Deus. Não, gente, nós somos criaturas de Deus. Podem comentar no meu vídeo, falar que tá errado, porque não tá. Nós somos criaturas de Deus. Nós só nos tornamos filhos quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aí sim, nós nos tornamos filhos, nos tornamos co-herdeiros da promessa da vida eterna através de Jesus. Mas ninguém é filho antes de aceitar Jesus, é só criatura. Então, ele veio para os judeus. E ele é filho de Deus, né? E aquele que aceita Jesus não nasce da carne, nasce do Espírito. Então, nós não somos judeus, né? Nós não temos, eu não sei vocês, né? Eu não tenho descendência judeia, né? Judeia, não sei como é que fala. Mas eu não tenho. Então, assim, eu não nasci da carne, eu não nasci em Israel, né? Eu não nasci em Jerusalém. Então, assim, eu não tenho sangue judeu. Então, eu não nasci da carne, eu nasci do Espírito. O meu Espírito escolheu Jesus. O meu Espírito escolheu estar perto de Jesus. E através de Jesus, a graça nos alcançou, porque nós nascemos do Espírito. Nós escolhemos o Jesus, né? Nós nos tornamos filhos. E é por isso que a gente se batiza, porque o nosso velho homem morre.
e nasce um novo homem em Cristo, nasce um filho. Morre uma criatura e nasce um filho ali. E foi através da graça de Jesus que nós somos salvos, através do sacrifício, através da herança, né? Através do sangue derramado, é que nós temos o direito de ser salvos por Jesus, né? E Jesus, ele é a luz, e através dele tudo foi criado. Ele brilha em meio às trevas, e graças ao amor e sacrifício dele, temos o direito de nos tornar filhos adotivos, herdeiros da herança. Aprendemos aqui com João que devemos dar testemunho de Jesus, sermos a voz que clama no deserto. Muitas vezes nos achamos incapazes de fazer isso, pelo pouco conhecimento que temos, mas não precisamos de cursos teológicos para testemunhar do amor de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, algo pequeno que você considera pode ser tudo para salvar a vida de alguém. Eu sei que muitas vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de falar de Deus, né? Muitas vezes eu achava que eu não tinha capacidade de vir aqui e falar de Deus para vocês. Só que eu não preciso de ter curso teológico, eu não preciso ser expert em Bíblia, eu só preciso falar para vocês do amor de Deus, aquilo que Ele fez na minha vida. Eu sei que aquilo que Ele fez na minha vida seja algo que que alguém está esperando para Deus fazer na vida dele, seja a cura de um luto, ou seja a cura de uma doença, ou seja um recurso financeiro. Eu não sei o porquê, né? Eu não sei o motivo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que através dessa palavra, eu sei que através do amor de Deus, você pode ser alcançado, né? Então, a gente precisa, né? Falar de Jesus, falar do amor dele, falar daquilo que ele fez na nossa vida. Sermos João Batistas mesmos, né? Sermos a voz que clama no deserto, que abre caminho para o Pai. Dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Falar do amor do Pai diariamente. Você pode praticar, assim como João fez, né? João Batista falava: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E a gente também pode falar isso: arrependei-vos, Jesus está voltando, porque de fato ele está voltando, né? A gente precisa pegar o exemplo de João Batista para nós e sermos a voz que clama no deserto e abrir espaço, né? Porque Jesus é a vida, Jesus é a luz e Jesus está voltando. Então precisamos estar preparados para esse momento. Jesus vai vir para pessoas prudentes, para aquele que está vigiando e orando. Então você precisa vigiar, você precisa orar e você precisa conhecer mais do amor e da palavra de Deus. Então, o capítulo 1 nos fala isso, né? Fala que Jesus é a vida, que ele veio para nos resgatar, que ele é a luz, que ele é a palavra e que tudo foi feito através dele. E ele tá lá reinando, só esperando o momento de vir nos resgatar, né? De vir buscar a sua igreja, né? A minha visão escatológica é pré-tribulacionista, né? Então eu acredito que os cristãos, a noiva de Deus, não irá passar pela grande tribulação. Mas é a minha visão. Tô certa? Não sei. Eu acho que em relação a isso, ninguém tá 100% certo, né? Porque Jesus, ele não nos afirma categoricamente se iremos passar, como também ele não afirma categoricamente que não iremos passar. Então, eu respeito quem tem uma visão pós-tribulacionista, mas a minha visão é pré-tribulacionista. Então, eu acredito que não iremos passar, mas precisamos estar atentos aos sinais, precisamos estar vigilantes. E precisamos ser João Batistas, né? Precisamos ser a voz que clama no deserto. Então, eu espero que esse estudo tenha penetrado no seu coração, que você entenda quem Jesus é de fato e por que ele veio, que ele é a luz e que ele é tudo, que tudo foi feito por intermédio dele. Eu espero que você entenda isso, que você pratique isso na sua vida. Se Deus fez alguma coisa, por mais pequenininha que seja, fale, porque às vezes o seu testemunho, que para você é pequeno, para o outro pode ser muito grande, né? E nós precisamos aprender a ser gratos nas pequenas coisas, para quando Deus fizer grandes coisas, sermos muito mais gratos. E é isso, amanhã a gente volta com o capítulo 1 ainda, só que vai ser o seguinte: João Batista nega ser ele o Cristo. Então, o nosso estudo vai ser sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse estudo, dê um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam, comentem, compartilhem com alguém que precisa aprender mais de Deus, assim como eu preciso aprender diariamente mais de Deus.
e transbordem do amor de Deus. Não esqueçam de ser gratos pelo pouco, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã.